Primeiras Reis 17, capítulo 17, versículo 1. Hoje nós vamos falar de um grande homem de Deus, o Elias. Elias era um grande homem de Deus, um profeta conhecido na sua nação, um profeta que tinha o favor de Deus, um profeta que quando falava, Deus assinava embaixo. Como é importante, né? A gente ser de Deus, a gente não ter medo de falar a verdade, mesmo quando isso nos traz até um sentimento de morte. Foi o que aconteceu com Elias. Elias deu uma palavra, e engraçado que ao meditar nessa palavra, eu observo que quando Elias foi até Acabe falar para ele que naquela nação, em Israel, naquela cidade, não haveria chuva e nem orvalho, Deus não mandou Elias falar isso para Acabe. Elias era um homem reconhecido, um profeta de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. E quando ele vê o povo de Israel que foram feitos para adorar o Senhor, uma nação escolhida por Deus, ele se constrange com o pecado daquela nação. E ele chega no Primeiras Reis, capítulo 17, versículo 1. Ele vai dizer para Acabe o seguinte: não vai chover enquanto eu não disser, segundo a minha palavra. Só que você vê que até aqui Deus não mandou ele falar isso. Vamos abrir sua Bíblia, todos abriram? Vamos ler aqui em nome de Jesus. Elias prediz contra Acabe. Então Elias, que é o profeta da nação, o tebista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel. Israel era de quem? Era de Deus. Israel estava fazendo o que nesse momento? Por que Acabe veio? Por que Elias veio contra Acabe, o rei de Israel? Porque, igreja, vocês param para pensar que Elias poderia chegar para os moradores na praça e gritar: eis que o Senhor manda dizer que não vai chover nessa terra. Eu estou falando porque eu sou profeta. Mas ele foi até quem? Ao rei. Por que quando uma mulher está, ou um homem, buscando pela família, Deus não salva primeiro aquele que está lá fora e salva primeiro quem está buscando? Porque quem conhece a palavra é com quem Deus vai falar. Muitas das vezes a gente quer inverter o quadro e quer que Deus salve primeiro o marido que não é convertido e quer a esposa não ser salva. Isso acontece muito no meio cristão. A mulher vem para a igreja, o homem, com as bagagens, com depressão, com tristeza, com angústia na alma, com feridas na alma, e ela começa a buscar pelo seu casamento, e não acontece a resposta. Porque Deus primeiro quer que ela esteja limpa. E nos casos que às vezes a mulher bate tanto na porta, bate tanto, Deus salva, e o marido vem e ela sai da igreja. Porque ela não estava o quê? Preparada. Ela não estava preparada. E acontece casos, eu conheço mulheres que orou 15, 20 anos pelo seu esposo se converteu e hoje ela está fora da igreja. Olha como não devemos inverter os quadros. Por que o profeta foi até Acabe, o rei? Porque ele representava Deus na nação. Porque o rei era a representação naquela cidade de Deus. Se o rei desse um decreto, toda a nação vai adorar a Deus, o povo adorava a Deus. Mas se o rei tinha o coração dividido entre outros deuses, como era Acabe, todo o povo ficava dividido. Quando a profecia veio para Israel, veio diretamente para Acabe. Quando a profecia, a palavra de Deus vem para a igreja, para a família de vocês, vem primeiro para vocês. Qual é a promessa que Jesus deu? Que está escrito lá em Atos: salva tu e tua casa. Primeiro é você. Quando você estiver salvo, ouvindo a voz de Deus, Deus vai atender o pedido seu. Olha aqui, o exemplo desse profeta. Deus não mandou ele falar isso. Deus não mandou Elias falar para Acabe que não ia chover. Mas Deus atendeu a resposta dele. Deus falou: você falou, eu vou assinar embaixo. Porque nós vamos continuar lendo aqui, vamos entender. E olha aqui. Então Elias, o tebista, os moradores de Gileade, disse a Acabe:
vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Palavra de quem? Do profeta. Do profeta. Quem é a pessoa que intercede pela sua família? Você, sou eu. No dia que eu entendi, irmã Patrícia, entendeu que o meu marido só seria salvo quando eu mudasse. Eu lembro que eu estava lavando o prato, chorando, clamando ali, chorando mesmo, falando para Deus, eu não aguento mais, eu vou cair fora. Deus falou assim, eu não posso te ajudar. Eu falei, como assim? Você fala demais, você age no meu lugar. Eu falei, como assim? Passa a ficar calada. Quando ele fazer qualquer coisa contigo, conte para mim. E eu, desde o dia de hoje, tudo eu conto para Deus. Se hoje meu marido falar comigo assim, isso aqui é uma pedra, eu vou falar para Deus, Senhor, olha como meu marido está falando comigo. Ele está dizendo que esse livro aqui, que é um livro, é uma pedra, mas o Senhor está ouvindo. E isso criou um temor tão grande no coração dele, que ele parou de me atingir. Porque eu aprendi a contar para o meu pai que eu estou passando pelos meus processos, pelas minhas dores. Foi fácil no começo? Não foi fácil. Tinha dia que ele virava as costas para trabalhar, eu deitava dentro de casa e eu falava, pai, é isso que eu queria fazer. Mas eu estou entregando as minhas dores, as minhas lutas, as afrontas que eu tenho passado no meu lar para o Senhor. E Deus se tornou um pai para mim. A ponto que meu marido fala assim para mim, não conte com o seu pai o que eu estou falando com você, porque senão ele vai me corrigir. Está vendo, igreja? Aqui Elias vai dizer para Acabe, não vai chover. Eu estou dizendo, segundo as palavras dele. Então o que Deus fez? Segundo a minha palavra, tudo que meu marido fazia para mim, Deus estava ouvindo, porque eu aprendi a falar para Deus. Elias tinha o quê? Intimidade. Ele diz, cuja face do Deus que eu estou. Vocês estão sobre a face de um Deus que está com os ouvidos abertos, não tapados. Deus está com os olhos abertos para ver o que você está passando, desde que você não tome a frente de Deus. Porque muitos casamentos fracassam porque as mulheres ou os homens estão tomando a frente de Deus, como eu já fiz. Na minha incredulidade, achando que ser muito crente, muito lendo Bíblia, muito indo para o monte, muito jejuando, muito fazendo isso, que eu chegava em casa, eu tinha que abrir a boca e falar tudo. Não, o meu tempo de pregar para o meu marido tinha cessado. Agora era ele com Deus e eu contando para o meu pai. Deus não quer, igreja, que você conte para os outros os seus problemas, porque o seu vizinho, aquela sua amiga, não vai te ajudar. E muitas das vezes eu falo que Deus me leva para viver no processo, para me entender o mundo espiritual. Quando os meus amigos viraram as costas para mim, pararam de me dar a mão, eu aprendi a buscar em Deus a resposta. Chorando, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, cadê as pessoas que estavam do meu lado? Sumiram tudo. Deus falou, eu que tirei. Porque você dependia das orações dele. E eu quero que você aprenda a depender das minhas respostas. Que você bata o joelho, porque os meus ouvidos também estão atentos para te ouvir, Patrícia. Os meus ouvidos também estão atentos para ouvir a sua voz. Eu não só ouço a voz daqueles. Essas pessoas agora não eram necessárias, porque você já está num lugar de reconhecimento de filha. Mas muitas das vezes a gente quer viver num lugar de servo, pedindo ajuda, enquanto Deus quer ouvir a sua voz. E quando Elias diz, eu estou cuja face de um Deus, ele tinha o quê? Intimidade. Ele tinha o quê? Intimidade com Deus. Ele não era um religioso. Às vezes nós somos religiosos. Eu era religiosa na minha casa. Eu levava a palavra de Deus a fio. E eu pregava 24 horas dentro da minha casa. E aquilo afastava a minha família de Jesus. Porque não era para pregar mais, era para falar com o Pai. Porque Ele se importava com o que eu estava passando. Ele se importa com você, Ele se importa com o seu casamento e Ele quer ouvir de você o que você está precisando. Não que você conte para aquele que você está buscando, para aquele que você está orando, eles não estão se importando. Mas Deus se importa. E olha aqui o que Deus vai responder para Elias. No
capítulo 17, versículo 2. Depois veio a ele, olhe bem, veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, Elias vai dizer para Acabe que não vai haver chuva, aí Deus vai vir depois, vai dizer assim, ele sai daquele cenário, ele sai da presença de Acabe, ele deu seu recado, disse que aconteceu, Deus naquele momento não tinha confirmado a palavra dele, mas ele era o homem de Deus, Deus vai dizer para Elias o seguinte, retira-te daqui e vá para o Oriente. Aqui, no 2, depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vá para o Oriente, esconda-te junto ao rio, ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Olha como Deus é. Preste bem atenção. Muitas das vezes, eu pensei isso quando Deus falou isso comigo. Fique calada. Eu achei que ficar calada, eu ia ser envergonhada, humilhada, eu ia ser, meu marido ia achar que eu estava enfraquecida. E naquele momento que Deus falou assim, fique calada, eu falei, meu Deus, e agora? É como se Deus falasse assim, dependa de mim, eu vou agir a seu favor. E aqui, olha o que Deus fala para Elias, vai embora, se esconda. Como pode Deus sendo um Deus que ele vai dar essa palavra, mas de repente Deus fala, sai agora, se esconda. De repente Deus faz isso com a gente, Deus fala assim, agora não é hora de você falar, agora é hora de você ficar calado, o seu familiar está na droga, na prostituição, está te traindo, e você está ali servindo, você está ali lavando a roupa, lavando os pratos, fazendo a comida, sendo uma mulher submissa, servindo aquele homem, mas você não está vendo nada. Aqui não tinha acontecido ainda a palavra do profeta, mas o que ele fez? Ele obedeceu. Deus falou assim, agora é hora, porque Deus conhece o terreno que você está pisando, o terreno que você está vivendo, ele sabe que se Elias continuasse lá, ele seria morto, e se eu ou você continuar falando demais na nossa casa, a nossa família vai ser morta espiritualmente, eles não vão se converter. Por que eles não vão se converter? Porque não é nós que convencemos a nossa família, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e da morte, e nós estamos querendo convencer os nossos familiares, queremos convencer com a nosso falar, falando demais, agindo de forma que Deus não mandou. Busque estratégias com Deus. Se esse é o momento de se calar, se cale. Mesmo que eles falem assim, o que está acontecendo? Ela não fala mais, ela não age mais, ela não briga mais, ela não é mais valente, ele não está mais agindo. Mas Deus está agindo no mundo espiritual ao seu favor. Nesse momento que Deus manda a Elias se retirar, Elias podia falar assim, meu Deus, agora eu estou perdido. Se o próprio Deus que me defende mandou eu fugir, que me defende, e agora o que eu faço? Dependência total de um Deus que está com toda a resposta do povo de Deus. E aqui o que ele vai dizer, continuando? No 3, retira-te daqui, aqui é Deus falando, retira-te daqui e vá para o Oriente, esconda-te junto ao rio de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do rio, e eu tenho ordenado ao corvos que ali te sustente. Deus mandou ele se retirar, mandou, não mandou? Mandou ele parar de falar, mandou. Ele não podia mais falar para Acabe. Ele deu o seu recado, Acabe não vai chover, segundo as minhas palavras do profeta. Deus fala, Elias, saia, vá para um lugar. Deus deu o exemplo, vá para tal lugar, ali tem um rio. Eu vou ordenar os corvos, eu não vou mandar pessoas, eu vou mandar corvos. Preste bem atenção. Deus pode usar pessoas ímpias para te abençoar. Não só no meio dos crentes. Lembro do testemunho de uma senhora que estava numa rádio pedindo ajuda, não tinha comida na casa dela, e ela pede ajuda na rádio. E um satanista ouve aquela mulher pedindo ajuda na rádio. E ele fala para os seus servos, que era satanista, servos dele, fala, vai lá e envergonha aquela senhora. Leve comida para ela e fale bem claro para ela que eu sou do diabo e estou mandando essa comida para ela. Ela estava de joelho, orando na casa dela, pedindo a Deus uma resposta, porque ela não tinha o que comer naquele dia.
E o diabo chega, enviou o seu servo, bate na porta, chega os dois homens com um monte de comida, muito, e fala para ela assim: eu vim aqui, a mando do meu senhor que serve ao diabo, trazer essa comida para você. Ela falou bem assim: pode entrar, coloca aqui. Ele falou assim: você vai receber? Por favor, porque quando Deus ordena, até o diabo obedece. Eles virou a cara e saiu e falou para o dono deles. E foram envergonhados. Deus ordenou quem aqui? Corvos. Bichos que não têm entendimento. Que entendimento tem um corvo de sustentar, levar pão e carne e um rio do lado para Elias beber? Sendo que havia um decreto de seca nessa nação. Aquele rio não secou enquanto Deus não ordenou. Muitas das vezes nós estamos querendo viver em lugares que Deus já mandou a gente sair. O riacho já secou, mas nós estamos ali, bebendo daquela lama, daquela secura, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Deus já mandou você sair, Deus já mandou você parar, Deus já mandou você fazer algo e você não faz. Por quê? Porque nós às vezes não estamos ouvindo mais a voz de Deus. Nós estamos tão impregnados com o que nós estamos vivendo que nós esquecemos de pedir auxílio a Deus. Essa senhora, ela estava orando. Ela soube detectar quando era o diabo. Ela soube detectar quando era uma ordem de Deus. E Deus ordenou. E naquele dia Elias foi sustentado, não pelos seus amigos profetas, não pela nação, não por homens, mas por uma ordem dada por Deus. Deus, ele pode determinar que qualquer pessoa, mesmo não sendo crente, às vezes o seu socorro, igreja, às vezes vem de onde você não espera. Às vezes você pergunta: como Deus vai salvar meu filho? Eu já fiz essa pergunta. Como Deus vai salvar meu pai? Às vezes, igreja, Deus vai usar algo que você não vai gostar. Eu lembro que teve uma vez que uma pessoa da minha família estava passando por um processo. E eu comecei a sentir as dores dessa pessoa. Eu sentia dores fortes, como se eu estivesse no lugar daquela pessoa sofrendo. E Deus mandou um recado para mim, disse para mim: pare, porque eu estou tratando com essa pessoa. Enquanto você estiver aqui na frente, eu não vou poder agir. Porque ali eu era representante de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa casa. Nós estamos levando suprimento quando não é mais para levar. Aqui você vai ver que esse riacho, esses corvos, vão parar de servir Elias. O riacho vai secar porque Deus vai mandar secar. Porque Deus tinha algo para Elias. Deus queria que Elias saísse daquele lugar para ajudar outras pessoas. Às vezes Deus quer salvar alguém que está do teu lado. Às vezes Deus vai salvar uma pessoa que não é da tua família. Mas às vezes nós estamos tão impregnados para Deus salvar alguém da nossa família que nós esquecemos de olhar quem está do nosso lado. E Deus às vezes quer trabalhar com você de outra forma, mas você não está entendendo. Às vezes Deus quer que você pregue para alguém que está do teu lado, sofrendo ali, e você está tão impregnado em salvar a sua família, que já está cheio de tanta palavra que você já pregou, e tem pessoa do teu lado precisando de ouvir uma palavra para ser salvo. E aqui olha só o que vai acontecer com Elias nesse ribeiro. No versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. O Senhor já tinha ordenado. E foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. Elias obedeceu ou não obedeceu a palavra do Senhor? Obedeceu. O que ele fez? Deus falou: agora saia, porque é o momento de sair. Vá para o lugar que eu te ordeno, porque lá eu tenho pessoas, lá eu tenho os passarinhos que eu já ordenei. Esses passarinhos, preste bem atenção, esses corvos sabiam que eles eram ordenados para ajudar Deus? Não, eles não sabiam. Mas no mundo espiritual a ordem já foi dada. E olha só que Deus vai continuar ordenando. No 7. E sucedeu que, passados dias, Elias estava o quê? Há dias lá. O ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olhe bem,
a palavra do profeta veio agora, a resposta para ele. Não foi só para a nação, porque quando Elias falou, não vai chover, ele também estava nessa nação. Ele estava debaixo de uma palavra que ele deu, sustentada por Deus, que Deus garantiu a palavra desse profeta, mas agora o rio secou. Ele estava debaixo da potente mão de Deus, ordenado por uma ordem de Deus, estava. Muitas das vezes os nossos rios secou. A gente acha que isso é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Porque Deus está ali naquele cenário que você está achando que você vai morrer, que você vai perder. Ele tem uma grande resposta, um grande rio. Ele não tem só um riacho para você. Ele tem um maná preparado para você com a sua perseverança, com a sua intimidade com Deus. Tem muitos crentes que hoje estão perdendo as suas batalhas porque deixou de viver intimidade com Deus. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Ele não quer que você esteja no raso. Ele não quer que você seja um crente parcial, um crente que acredita meio, que tem os seus meios termos, que tem as suas respostas. Deus não quer a sua resposta, Ele quer a sua obediência. Porque a palavra é dele. E aqui o rio secou. Por que esse rio secou? Pergunte para mim. Por que o rio secou? Porque Deus tinha alguém que Ele queria abençoar. Quando Deus mandou eu me calar, eu achei que eu estava perdida. Eu falei, agora que meu marido vai fazer a festa em mim. E meu filho chegou a falar isso para mim, foi boba. Tu tá ficando boba. Tudo que tu tá vivendo aqui, tu tá calada. Eu falei porque eu estou debaixo de uma ordem de meu pai. E às vezes você acha que você fica calada. Eu lavava, eu cozinhava, eu fazia tudo o que Ele pedia. Eu estava seguindo tudo que Deus me ordenou. Lave, cozinhe, sirva Ele. Se Ele te pedir para cozinhar, faça. Se Ele te pedir para lavar, lave. Se Ele te pedir para fazer isso, faça. Mas quando Ele saía, eu contava tudo para Deus. Tudo. E chegou um momento que Deus falou, agora conte para mim na frente dele. Mostre para o seu marido que você tem um pai. E eu chegava, ele fazia as coisas, eu falava para Deus, Senhor, olha como ele está me tratando. E Deus falou, agora eu vou criar temor no coração dele. Porque você não é órfão. Você não é órfão. Você não é órfão. Você tem um pai. Que quando você passa a ouvir a voz dele, como Elias, o ribeiro secou, os corvos parou de levar comida para ele. Era o momento de ele entrar em desespero. E agora eu vou viver do que eu não posso voltar, porque tem uma hora de me matar. Elias podia falar assim, agora como é que eu faço, Senhor? Se eu voltar para trás eu vou morrer, porque a maldita da Jezabel, o Acabe, cego espiritualmente quer me matar. Mas eu vou fazer o que, Senhor? Tem 400 profetas querendo minha morte. Tem pessoas, eu vou fazer o que? Eu não posso voltar. Deus falou, agora saia daí. E olha o que Deus vai fazer. Deus vai dar outra ordem. Você já falou que às vezes Deus está ordenando no mundo espiritual pessoas para te ajudar, que você nem imagina. O mundo espiritual existe, igreja. Olha as diretrizes do céu. Preste bem atenção aqui. Primeiro céu, aonde o Todo-Poderoso mora, onde Deus está sentado. O segundo céu, que Paulo relata isso, que é onde as hortas celestiais, demônios estrategistas, demônios preparados para quê? Para crentes. Horta celestial, o segundo céu, não é para demônios fracos, demônios preparados para crentes, para cristãos, para homens e mulheres de Deus. Demônios territoriais são demônios preparados para qualquer um, ele ataca qualquer um. Mas esses que estão depois do primeiro céu, eles estão nas hortas celestiais, são demônios preparados para você e para mim. Para quando você ora, se a sua oração é rasa, se a sua oração é sem fé, se você tem manchas espirituais, pecados escondidos, pecados de palavras, de coração, de mente, não chega ao céu. Por isso que muitas orações não chegam ao céu, porque pessoas estão de qualquer jeito, entrando de qualquer forma no mundo espiritual, e eles são preparados para nós, cristãos, pessoas que são de Deus. Se você canta um louvor que não é preparado, que não é ungido, que não sai do coração,
eles pegam, eles roubam a sua oração, eles tomam a sua oração, eles resistem a você. Por que nós não podemos desistir? Não podemos parar de orar, não podemos parar de crer, porque esses demônios são preparados. Eles não são qualquer demônios que estão nessas ordens celestiais. Eles são equipados com armaduras para te derrubar. Eu fui essa semana no show de Delino Marçal. Eu não fui no show, eu fui no culto. Quando ele, Delino Marçal, chegou naquele palco, uma chuva do céu, chuva espiritual desceu sobre as nossas vidas. E eu comecei a adorar em línguas. E eu falei, algo vai acontecer nesse lugar. E eu falei, observarei o que está acontecendo. Quando ele tocou a primeira nota, aquele homem de Deus, ali não era um homem qualquer, não era um cantor, era um homem de Deus, Delino Marçal, um homem de Deus, que se preparou para estar naquele local. Confirmação de Deus, porque Deus não brinca com o seu profeta quando ele fala. Deus falou comigo. Profeta, quando ele falou no palco, profetizo, fale para alguém. Deus me mostrou alguém, um rapaz, um jovenzinho, e eu comecei a falar para aquele jovem. Comecei a pregar para aquele jovem. Comecei a profetizar sobre ele, sem nem saber. Ele, no meio daquela multidão, Deus me fez olhar para aquele jovem. E quando o Delino Marçal falou, venha aqui, faça o corredor para quem quer aceitar Jesus. Deus falou para mim, fale para esse jovem que a resposta que ele busca está em mim. Eu sou a solução para ele. Jesus, fale para ele. E eu cheguei para ele e falei, a solução que você veio buscar aqui hoje é Jesus. Ele é a sua resposta. Delino Marçal chamou ele lá. Quando ele chegou, passou pelo aquele corredor, ele não queria ir, ele lutava. E eu ali falando em línguas, porque eu estava ali, não falando na língua minha, eu estava intercedendo no mundo espiritual para aquele jovem. E aquele jovem não queria ir, ele falou assim, vá. E a minha nora falou, sogra, eu estava sentindo a mesma coisa. Eu estava ali em espírito e tinha uma guerra naquele meio ali. Delino Marçal profetizando e falando, venha. Ele foi o primeiro. Aí meu marido falou, vá, é sua chance. Ele foi. Depois eu fui pesquisar sobre aquele jovem. Jurado de morte. Delino Marçal virou para ele e falou assim, a sua cova foi aberta, mas Deus está fechando. Quem tem uma Bíblia para entregar, porque eu estou vendo aqui um profeta, um homem de Deus, um homem que vai pregar a palavra de Deus. Olha como é importante andar em espírito. E naquele momento ele gritou, ele falou meu nome no meio da multidão. E ele cantou, e o que o olho não viu, ouvidos ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Eu entendi que eu tenho resposta do meu Pai. E eu vi a grandeza de Deus numa multidão. Deus chamar, usar a voz daquele profeta, um homem preparado por Deus. Eu falei, Deus, como pode? No meio de uma multidão, o Senhor poderia chamar várias pessoas, mas chamou o meu nome. Ainda me deu uma profecia, porque eu obedeci. Eu poderia, não, o quê? Esse jovem eu nem conheço. Vou fazer o quê? Vou falar para esse jovem, porque deixa ele ir. Outros resolvem. Mas ele saiu com a promessa. E a cova dele estava aberta. Eu pesquisei sobre ele, eu fui atrás. E a parente dele disse, realmente, tudo que falou foi verdade. Ele está jurado de morte. Elias vai agora até uma viúva. Eu quero agora narrar para vocês, eu não quero continuar porque nós temos um horário a vencer. A viúva de Serapta, ela não sabia que ela ia sustentar Elias. Ela era pobre, não tinha o que comer. Ela ia buscar os seus últimos provisões. Ela não tinha mais socorro, ela não conhecia Deus, ela não tinha. Porque quando Elias vai sair desse Jordão, Deus ordena ele para ir até a viúva. Deus fala, eu ordenei uma viúva. A viúva não sabia que ela tinha uma ordem. O que o Salmos 91 diz? Darei ordem aos meus anjos. Deus estava dizendo assim, eu ordenei uma viúva, Elias, que te sustente.
E ela vai, o que Deus está dizendo? Ela vai me obedecer, Elias, porque eu ordenei. Ela não me conhece, Elias, mas eu ordenei. O seu marido, o seu filho, o seu vizinho, a sua nação, a pessoa que você está buscando aí não precisa conhecer Deus. Quem precisa conhecer Deus é você. É você que tem que conhecer o Deus que você serve. E Ele vai te dar a resposta, porque essa viúva não conhecia. Quando Elias chega na casa dela, ele vai falar assim, ela vai falar assim, eu só tenho isso, eu só tenho um cavaco, eu só tenho essa lenha, eu vou comer e vou morrer. Mas ele falou, sirva eu primeiro. O que Deus está dizendo? Sirva eu primeiro, sirva o seu Deus primeiro. Aqui Elias representava Deus, representava a voz de Deus. Hoje você tem o Espírito Santo, você é condutor da glória de Deus. E nós às vezes rejeitamos. Elias não tinha o Espírito Santo, ele só tinha a ordem. Ele tinha a voz de Deus que vinha e falava e ia embora. Porque ele não poderia ter o que nós temos hoje. Porque no jardim do Éden, quando